E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre GANs, usando o blog da Google, né? E aqui eu já falei, né, que o objetivo do GANs, da GAN, né, desse sistema, que você tem imagens reais, imagens geradas, um discriminador que vai discernir qual é falso e qual é real até ele perder, né, e não saber mais descrever o que é real e o que é falso. Então, esse é o objetivo. E aqui é uma coisa importante em inteligência artificial, que é gradient descent. Mas especificamente isso aqui é gradient ascent. O gradiente, gente, é um campo dimensional, que eu vou mostrar um gráfico já já, que é usado para minimização de erro no sistema. No caso, o discriminador ele vai ser usado aqui gradient ascent. O que gradient ascent quer fazer? Ele quer achar os pontos mais altos num campo dimensional, que eu vou mostrar uma imagem mais pra frente. Então esse triângulo ao contrário é o gradiente, né? É um símbolo de gradiente dos parâmetros θ, que vão ser os parâmetros do sistema de inteligência artificial, no caso as sinapses artificiais. Você vai ter os mini-bets ali, que vai ser a soma dos mini-bets, que vai ser basicamente, pensa num quadriculado das peças que formam uma imagem. Então você vai ter as peças que formam as imagens M, né? Que são essas peças, e a soma delas você vai discriminar, né? Nessas imagens, né? Eu poderia resumir essa parte da esquerda, antes do parênteses, como você calcular o gradiente relacionado a todos os parâmetros do sistema, das imagens, né, do sistema. O que faz você reconhecer de uma forma computacional, né? Nariz, boca, olhos, enfim, de uma pessoa. E aí você vai ter o logaritmo ali, sei lá porquê, o log, né, do discriminador nesses dados x. Esse xi é porque pegaram esses dados de forma picotada, né? Então, mas o log, segundo a probabilidade dos discriminadores das imagens geradas. No fim, o que você quer dizer é que você vai fazer na prática isso. Vou pegar uma imagem aqui desse site. Você quer calcular a parte superior de um campo dimensional. Isso se chama gradient ascent. Então, no campo dimensional de dados, então essa curva aí representa, por exemplo, dados do nosso sistema. Esses dados poderiam ser definidos como xi. Então, tá vendo o xi aqui? Xi, por exemplo, tá vendo esse x1 e x2? Poderia ter x3, x4, x5, x6 até xn, né? X infinito, dependendo do input dimensional que eu tenho. X é o input, né? Então, você vai... São as imagens, na prática. Então, o campo dimensional das imagens vai ser basicamente essa ilustração aí. Então, o objetivo é você saber o ponto mais alto relacionado a esse campo dimensional. Na prática, de uma forma 3D, é mais fácil de visualizar. Então, gradient ascent tem a ver com a parte de cima os topos aí desse gráfico, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 montanhas, não tem? As partes de cima, quando você calcula as partes de cima desse gráfico, desse campo dimensional, que representam as imagens nesse sistema, no caso do artigo que a gente estava lendo, representaria a forma dos clipes de animação, que seriam os dados, né? Mas lembrando que o sistema ele pega esses dados de imagens, ou de vídeos, enfim, e trata isso de uma forma matemática, tá? Em forma de matrizes, entre aspas, das sinapses artificiais. Então, o discriminador ele vai usar gradient ascent. Ele vai calcular no campo dimensional das imagens a parte superior das imagens, do campo dimensional das imagens. A soma aqui seria a soma de todas as imagens, o campo dimensional da representação das imagens. Então as imagens estão representadas nesse gráfico, entre aspas. Porque isso aqui é uma imagem que eu peguei na internet, né? Não é, talvez o gráfico no GANs talvez fique diferente, mas enfim. Só uma imagem ilustrativa. Então essa imagem representa o campo dimensional de imagens. Eles querem calcular, relacionado ao discriminador, para você discriminar falso e real, a parte superior desse gráfico. E aqui não, eu
acho que eu acho que essa imagem aqui é daqui. Se eu não me engano. Não, desculpa. Esse artigo aqui, que é relacionado à produção de medicamentos, né? É uma forma de produção de medicamentos usando Deep Learning. Essa imagem desse artigo aqui. Que basicamente eles vão descrever como é o cálculo de gradiente normal, um campo dimensional de dados, imagens, por exemplo, no caso aqui relacionado à parte biomédica que eles estão tratando aí. Só que, como a gente viu antes aqui, gente, está escrito Stochastic Gradient Descent. Então, ascent, né? Desculpa. Ascent, que é para cima. Só que no caso aqui, a gente está vendo que tem uma diferença do Gradient Ascent normal e o Stochastic Gradient Descent ou Ascent. Ascent tem a ver com para cima, tá? Ascender. Stochastic significa que é uma coisa um pouco, entre aspas, randômica, entre aspas. Melhor, não linear. Então, estocástico tem a ver com linear. A palavra estocástico tem a ver com algo que não é linear. Então, dá pra ver do círculo da esquerda que não é uma coisa linear. Fazendo zigue-zague não é uma coisa linear, não é uma coisa padronizada. É uma coisa meio que, sei lá. Sabe quando você pega um caderno e vai rabiscar? Enfim, é basicamente isso. Embora tenha padrões que a gente poderia reconhecer ali, mas no fim é estocástico. Não é facilmente calculado aos seus padrões. E o gradiente normal é linear, então dá pra ver que ele só vai pra cima e é isso. Então eles usam Stochastic Gradient Descent, que é a da esquerda, no GANS. Então o GANS original ele usa Stochastic Gradient Ascent. O que significa isso? Calcular as partes de cima aqui do gráfico de uma forma estocástica. Então imagine como se fossem zigue-zagues dentro desse campo dimensional. Enquanto o Gradient Descent normal vai de uma forma linear. Outra coisa que o algoritmo vai usar é Gradient Descent, que é você calcular a minimização de erro dentro do campo dimensional. E minimizar o erro é muito importante, gente, porque todo algoritmo de inteligência artificial, o objetivo dele é minimizar o erro. Então, vamos supor que você quer fazer um programa que joga Tibia, por exemplo. Esse é o meu sonho, talvez, fazer um programa de inteligência artificial que jogue Tibia. E eu estou no momento já tentando produzir os dados para isso, né? Os vídeos que vão ser usados para treinar o sistema. Eu vou ter um programa de gravação aí no momento no meu computador, mas enfim. Gradient Descent, ele tem a ver com a minimização de erro no sistema. Então pense em calcular as partes mais baixas desse gráfico. Seria a parte em azul escuro ali embaixo. As partes mais baixas, os declives desse gráfico, seria o que a gente quer fazer com Gradient Descent. Então, Gradient Ascent é para cima, Gradient Descent é para baixo, no gráfico. Lembrando que esse gráfico representa imagens, tá? E o que esse troço faz? Esse troço vai calcular a minimização de erro no sistema. Então, se você quer fazer um jogo, por exemplo, que jogue Tibia ou qualquer outro tipo de jogo, um sistema de inteligência artificial, ou que reconheça fotos de pessoas, ele tem que calcular, para ele atualizar o sistema, porque no começo o sistema é um lixo, ele não vai aprender, ele não vai saber fazer as coisas. Então, você põe para jogar um jogo, por exemplo, ele vai errar muito, vai morrer e tal. Mas quanto mais você treina o sistema, umas 5.000 vezes, 100.000 vezes, cada vez mais ele vai aprender. Mas o que significa o aprendizado? O aprendizado ele vai ser calculado pela minimização de erro no sistema. Então toda vez que você errar, por exemplo, no Mario Bros, você tem que corrigir esse erro. E corrige esse erro usando Gradient Descent. Você calcula o gradiente relacionado à minimização de erro no sistema. O que esse troço significa? Você vai calcular a parte mais baixa do gráfico. É isso. O que é Gradient Descent? Você calcula a parte mais... a minimização no seu gráfico. É isso. E na prática, né, aqui é o Stochastic Gradient Descent que eles vão usar. Então, nesse caso, eles vão ter um parâmetro aí, o gradiente, que é esse triângulo ao contrário, theta, que são os parâmetros do sistema, das imagens, né? Você vai ter os mini-bets, que é definido por M. Então, basicamente, isso daqui vai significar que nem na outra parte que a gente viu, a soma de todos os parâmetros do sistema, das imagens. Você vai pegar todos esses parâmetros das sinapses que você está aprendendo durante o treinamento, em partes, né? Usando Batch Normalization, que a gente vai ver mais pra frente.
Então você vai pegar as seções relacionadas ao seu programa em partes e pegar a soma de tudo isso e calcular o gradiente disso. Então vou calcular a minimização de erro dentro de todo esse sistema. Então, por exemplo, vamos supor que o sistema não está reconhecendo as imagens direito. É um erro. Então você vai corrigir esses erros. Então, toda vez que você erra, você vai ter que corrigir esses erros a partir do gradiente. Do cálculo de gradiente. Então isso daqui é muito importante, gente. Gradient descent não é a coisa mais importante, mas é uma das coisas mais, assim, padronizadas e importantes num programa de inteligência artificial. Tem várias formas de usar, de calcular o gradiente, que não é gradient descent. Várias outras formas, milhares não, dezenas de outras formas, mas essa é mais padronizada. Então, você quer calcular a minimização de erro no sistema de uma forma estocástica, usando a probabilidade no discriminador, né, das imagens geradas. Então, você quer que isso vai na verdade, também isso aqui vai atualizar o sistema, né, o gerador de imagens, para ele ficar melhor. Então, os erros em fazer imagens, né, em criar imagens artificiais, ele vai ser cada vez mais atualizado. Toda vez que você vai rodar o programa, fez o que deveria ter feito, gerou as imagens, você atualiza e atualiza até aprender. Você faz isso daí milhões de vezes até o programa aprender. É assim que funciona. Então, toda vez, normalmente, por exemplo, eu estava vendo nos vídeos do OpenAI 5, do programa de inteligência artificial que joga Dota 2, ele dizia, se não me engano, não sei se é esse no StarCraft, que fala que durante o game, né, calculava mais ou menos 36 gradientes durante tipo 1 hora de jogo. Se não me engano era no Dota no StarCraft, não lembro se era o AlphaStar ou o OpenAI 5 que a gente já viu no canal, mas que durante o jogo eles fizeram, né, que calculava mais ou menos 36 gradientes. O número de gradientes que você calculava vai depender da velocidade computacional do seu sistema, né? Se você tem mais hardware, você vai calcular mais rápido. Então você quer calcular a minimização de erro no sistema. E computacionalmente isso daí é um pouco, assim, se você tiver, por exemplo, 10 mil imagens, 60 mil imagens, no caso de um programa maneiro para games, 60 mil vídeos, por exemplo, sei lá, 50 mil games no StarCraft, por exemplo, foi assim do AlphaStar. Imagina, 50 mil games que você tem que fazer minimização de erro nesses games. É bastante coisa. Então você vai ter que ter um sistema bem forte. E vai demorar dias, meses para treinar o sistema. No caso do StarCraft foi assim, do OpenAI também. Foi meses de treinamento. Enfim, então não fique assustado por essa equação, ela é muito simples. Então você vai calcular o gradiente dos parâmetros Taylor no sistema. Você vai pegar a soma desses parâmetros dos mini-bets, que são parte desse sistema como se fosse um quebra-cabeça que você está montando. Pegar todos esses quebra-cabeças relacionados ao seu sistema e vai meio calcular a probabilidade relacionada à discriminação de saber se as imagens são reais ou falsas no sistema. Na prática, gente, vamos mostrar na prática isso. Tem um post do The Verge que vai mostrar um site chamado Essa Pessoa Não Existe, ou This Person Does Not Exist.com. E que esse site, basicamente, quando você entra nesse site, gente, pode pôr na internet. Pode pôr esse site agora. Você pode pausar esse vídeo. Esse site só vai ter uma coisa, só vai ter as imagens. Ele só vai gerar as imagens. Você aperta F5, gera imagem. Você aperta F5, gera imagem. Foi um cara da Uber que fez isso daí, né? Então o site foi criado por Philip Wang, um cara de engenharia de software na Uber, né? É usado em pesquisa, né? Por um cara que design de chip, né, da Nvidia, e basicamente ele tem um banco de dados enorme, né, de imagens reais que permitiu fabricar esse tipo de coisa. Então todas as pessoas que estão aqui, por exemplo, nessa imagem não existem, elas são geradas artificialmente pelo programa usando GANs. E eu fiz daqui eu mesmo no site, né, apertando F5, e eu vou mostrar as imagens que eu gerei. Então, para ver mulheres, né, dá pra ver. Gente, se eu não soubesse que fossem imagens criadas, eu não saberia que isso aqui era uma imagem falsa. Essa pessoa tecnicamente não existe, embora talvez existam pessoas parecidas com ela. É uma imagem gerada artificialmente.
artificialmente. Essa bugou, né? Então tem algumas que buga, principalmente quando tem pessoas do lado, né? Então essa imagem meio que bugou, né? Parece ter um ET do lado. De novo. Então não dá pra saber que essa aqui é meio estranha, na minha opinião. Essa daqui talvez eu descobriria que seria falsa, talvez. Porque, gente, esse brinco é muito estranho. E na esquerda, na orelha esquerda dela, tá meio estranho, sei lá, o brinco. Sei lá, é muito estranho. E ali em cima parece que tem uma massinha de modelar, parece um dedão. Sei lá, essa imagem tá feia. Essa imagem é um pouquinho melhor. Até o background é gerado artificialmente. De novo. Essa imagem, principalmente, é muito bem feita. Tipo, com certeza eu pensaria que essa pessoa é real. Enfim, então dá pra ver que a qualidade aí da Guns aí é bem assustadora, né? Então, gerar imagens artificiais não é mais um problema. O único problema, talvez, é que isso daí seria bom pra... Bom, né? Bom não, né? Poderia ser usado para essa falsificação de passaporte, esse tipo de coisa. Porque você facilmente poderia criar uma imagem de uma pessoa que não existe e que aí você poderia usar para fins não tão legais. Enfim. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Então, espero que tenha sido claro, né? Tomara que tenha sido mais... que tenha sido clara a parte da matemática relacionada ao cálculo de gradientes. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.